Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Falamos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui toda segunda-feira pela manhã em uma conversa com o apóstolo Neuci José Rorato, presidente da igreja, e também que traz para a gente sempre uma palavra de sabedoria. Sabe aquela palavra que a gente precisa para começar a nossa semana? Porque muitas vezes você está ali na hora do seu café de manhã, procurando uma palavra, né, para você começar o seu dia. Essa é a proposta, né, que você tenha uma palavra que possa te dar orientação, que possa te dar consolo, às vezes, por que não dizer, né? Mas que de fato possa se tornar algo importante e determinante para você. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastora Eliane. Bom dia a todos que nos assistem. Desejo a todos um lindo dia, um proveitoso dia, que nós saibamos ter esse aproveitamento, que o que fazemos hoje se dá continuidade amanhã. Então aquilo que não dá para dar continuidade, olha, eu acho que não é bom. Mas eu desejo tudo de bom. Nem comece aquilo que não pretende continuar. Nem comece. Então, hoje eu quero trazer um assunto bem interessante, né? A gente já falou em outras oportunidades, mas nós não temos uma pauta. A gente não escreve o que vai dizer. A gente vai conversando e vem a inspiração, né? O apóstolo sempre tem uma palavra de muita sabedoria. E eu queria falar sobre Adão, né? Porque Adão, ele foi o primeiro homem. E a gente sempre tem que buscar as origens das coisas, né? E a palavra do Senhor diz, eu quero falar muito no aspecto de que quando ele pecou, ele fugiu, ele saiu da presença de Deus. A palavra de Deus diz que está lá em Gênesis capítulo 1, né? Que ele morava no jardim e Deus colocou sobre ele governo, domínio, para que ele pudesse administrar, gestar tudo aquilo que Deus tinha criado, estava nas mãos dele. E quando ele pecou, ele e a sua esposa pecaram. Então, a primeira atitude que eles tiveram foi fugir de Deus e se esconder nesse jardim. Talvez com o intuito, né, de que Deus não os visse. Então, pastor, baseado nessa fala, né, de quando as pessoas erram, pecam, elas logo, primeira coisa, elas querem se esconder de Deus, se esconder da presença de Deus. Eu pergunto para o senhor, quanto tempo uma pessoa aguenta sem Deus, fugindo de Deus? Enquanto tiver opções ilusórias, a pessoa vai ir tentando e cada vez se afundando mais, fugindo mais, se dando mal. O ser humano não tem como fugir de Deus. O ser humano não tem para onde fugir de Deus. O ser humano não tem para onde fugir da verdade. Não tem, porque ele carrega dentro de si a consciência. A consciência é a parte divina que dá a luz de alerta. Por isso a palavra diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, a lâmpada do Senhor dá sinal. Por exemplo, vamos pegar uma linha, fazer uma linha, um paralelo aí. Porque toda a verdade é paralela e tem aplicação em todas as áreas da vida, em todos os tempos também. Todo aquele que desobedece uma autoridade ou uma ordem superior, quem era a autoridade, quem era o superior a Adão ali no jardim? Deus. Quem é que deu as instruções para ele? Deus. Quem é que estabeleceu o limite, os senso de liberdade e de práticas? Foi Deus.
E sempre que o ser humano ele desrespeita e que ele sai das instruções que recebe, Adão lá no jardim, e assim nós podemos olhar agora dentro da família, você tem os seus filhos, dá uma ordem, se o seu filho não cumpriu aquela ordem, aquela instrução, aquela tarefa, aquele dever, ele vai fugir, ele vai se esconder. O aluno que em sala de aula não está cumprindo as instruções que recebe, vai ver se ele não procura, está até escondido atrás de um colega para o professor parece não estar acusando ele, porque ninguém acusa ninguém, a consciência de cada um o acusa. Então, até quando? Até quando a pessoa acha que consegue encontrar, sem se voltar para as origens, a pessoa consegue aguentar e cada vez se afunda mais, se dá mal e o mal aumenta, sempre querer resolver um problema original, um problema interior, problema espiritual, buscando fora disso. Por exemplo, vamos lá, toda a verdade é paralela. Até quando uma pessoa consegue viver sem Deus? Vou fazer uma linha prática para você. Até quando você consegue viver sem se alimentar? Até quando você consegue viver sem dormir? Até quando você consegue e manter-se com a sua mente saudável, viver sem se relacionar, sem se comunicar? Nós não podemos nos dissociar. Espírito, alma, do corpo. Nós não podemos ignorar vida espiritual, vida social e vida material. Nós somos tridimensionais, interligados. Um tripé é interligado. 3 pés mantém em pé uma estrutura. E essa nossa 3 áreas é o que nos mantém em pé, mas em pé saudável, em pé, como se diz, de vida com propósito, em pé com capacidade de olhar para frente e criar perspectivas de vida terrena e de realizações e criar projetos também. Então, não podemos. O ser humano tenta querer viver sem Deus e se dá mal. E cada vez se afunda mais. E eu até digo, a pessoa que busca lá no submundo faz algumas investidas, no fundo, é sede de Deus, é falta de Deus. A pessoa vai para a droga para preencher um vazio que tem dentro de si, e esse vazio é a ausência de Deus na vida. A pessoa vai para as aventuras, tentando, através de um prazer, se satisfazer, se realizar, virar a página e criar uma nova perspectiva, e não consegue. O nosso espírito ele tem uma origem, ele veio de Deus. E se você quiser ter um espírito sadio e estar de bem, em paz com você estar em paz com o que a vida lhe oferece. Falei ainda há poucos dias sobre as ordenanças. 2 nós escolhemos, mas uma nós somos escolhidos. Eu quero falar nessa que nós somos escolhidos. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o acerto de contas, o balanço. Porque nós fomos criados, por isso que nós precisamos de Deus, dependemos de Deus, somos a sua imagem, fomos criados conforme a sua semelhança, porque fomos criados com existência eterna.
A pessoa, enquanto está nesse mundo, acha que o mundo e a beleza que o mundo oferece substitui Deus. Não substitui, não. As coisas que o mundo oferece virtualmente é muito lindo, mas na prática não preenche aquele vazio que está dentro, não alimenta o seu espírito que tem fome, não lhe dá segurança para quando você pensa, o que será de mim daqui a tantos anos? Para onde eu irei depois da morte? O que o mundo oferece não responde e não lhe dá segurança para você responder para você mesmo estas perguntas. A gente não percebe de imediato, mas saindo um pouquinho da nossa esfera, pastor, a gente olha assim, ó, vamos sair dessa nossa roda viva da vida e olhar para o momento que a gente está vivendo, e parece assim, na minha percepção, que a gente está numa fase de transição, sabe? Né? Talvez já chegando quase já por mais que o meio. Nós viemos de uma cultura, uma estrutura familiar que era muito funcional, né? Era pai, era mãe, era filhos, e tinha assim uma rotina normal. As crianças iam para a escola, eles comiam junto com os pais vinham do seu trabalho, sentavam junto. Em geral, não sei como é que era no seu tempo, né? Mas ainda no meu tempo, a gente tomava chimarrão, o pai, mãe, vó, a família normal, sentava numa rodinha, né? No final da tarde, tomava chimarrão, conversava sobre o dia, conversava sobre a vida, os filhos ficavam ao redor, brincando de pega-pega, etc, etc, né? Isso era um modelo de família tranquila. As crianças iam para a rua, brincavam na rua, os pais chamavam a determinada hora, eles vinham correndo. E depois que entrou a tecnologia e a área digital, parece que todo esse sistema funcional ele foi se diluindo, sabe? E uma das coisas, e por que eu estou falando sobre isso? Porque uma das grandes, vamos chamar assim, de conquistas da tecnologia é a autonomia. Onde as pessoas podem ter as suas atividades, seus lazeres, vamos dizer assim, sozinhos no seu computador, com a sua internet, no seu celular. Passam horas. Tanto é que quando você pega o celular e começa a passar feed ali, quando você vê, passou 2 horas. Então, o teu tempo está sendo gasto. Então, por quê? Porque o sistema está levando as pessoas para uma autonomia, onde cada um pode fazer suas coisas de uma forma isolada, solitária, e isso não é problema, tá sozinho também, mas não mais comem juntos, porque cada um agora tem a sua vida diferente, não mais tem relacionamento, não mais sentam para tomar chimarrão, os da nova geração nem querem mais tomar chimarrão, enfim, por isso que eu digo, parece que a gente está assim, ó, num momento transitório. Isso tem a ver com também essa questão da pessoa querer ser autônoma na questão espiritual e começa a largar a igreja. Eu não preciso ir na igreja, muitos dizem. Eu tenho um menu na internet, desde o pior ao melhor, do pregador super na moda, aquele antigo que trazia grandes verdades. Então, eu posso passear nesse mundo e eu não preciso de igreja. Enquanto a pessoa se acha saudável, em condições, que tem acesso, que tem saúde, que tem quem banca também. Também tem a ver com a autonomia. Pois essa autonomia que o mundo está vendendo, essa cultura maligna que o mundo está, que esse politicamente correto está passando, está fazendo as pessoas esquecerem o ciclo da vida. Assim como foi no começo, o ser humano é totalmente dependente uns dos outros. É o único animal
mas é racional, tem inteligência, tem livre-arbítrio, mas que não sobrevive sozinho, nem no começo da vida, nem no final da vida. E esse período de vida terrena, da vitalidade, é o período de se preparar como família. Eu sei que o diabo ele também quer criar e cria substituições. Ele está criando para substituir o cuidado com os idosos, criando casas para idosos. Este quer substituir também, tirar os filhos dos pais para botar em casas de passagem. Que os pais não são mais responsáveis pelos filhos, então o Estado é que quer criar. O Estado não cria humanos. O Estado desumaniza. É só vermos qual é a ideologia que governa as autoridades que governam, que está na cabeça das autoridades que estão no governo. Nós podemos ver com mudanças de governo, muda o tratamento social, muda a visão econômica, muda a visão de futuro, muda o preparo para a vida. Então, quem quer a destruição, investe em liberdade total para faixa etárias que não sabem discernir a mão direita da esquerda, que não sabem discernir o bem do mal. E é isso que está acontecendo. Como é que se destrói uma fé? A fé, quanto mais ela é atacada, mais ela se fortalece. Mas como é que o diabo está destruindo a fé? Destruindo os valores da família. Qual é o referencial que uma criança tem de Deus? Primeiro referencial é o pai. Qual é o referencial que uma criança tem, que ela aprende sobre afeto? É a mãe. E no momento que vão distorcendo e desviando isso aí, empoderando linhas ideológicas. Por exemplo, quando que no meu tempo de escolaridade se ouviu alguma vez na história de um aluno bater num professor? Quando que se ouviu no meu tempo, lá na década de 55 a 80, de alguém desrespeitar a bandeira do Brasil? De alguém em sala de aula ou em qualquer evento, na hora de cantar o hino nacional, ficava calado? É fácil de esfriar a fé, é só destruir os valores. E uma vida, uma criança que se torna um júnior, um adolescente, um jovem, se lá no começo, até os 7 anos, não foi ensinado esses valores, até os 7 anos, cada cidadão, ele se constrói 50% de conceitos de obediência e de respeito. Se até os 7 anos não respeitam o mais velho, não cumpre ordens que recebe de seus pais, depois dos 7 em diante na escola, já não obedece professores, e dos 18, 19 anos em diante, não obedece mais às leis do país. Eu nem sei, pastor, se está chegando já nos 18, porque a maioria desses assaltos que a gente vê aí, assim, a mão armada nas sinaleiras é menor. Mas a lei protege, o menor não responde. Então está aí umas leis distorcidas que mais protege a criminalidade do que combate a criminalidade. Protege os criminosos, que infelizmente hoje justiça
é de acordo com o nível de dinheiro que a pessoa tem para contratar bons advogados. Já não é mais justiça, já é uma disputa de interesses. Quem paga mais parece que pode criar as suas verdades ou as benesses para si. Então, essa frieza da fé vem pela inversão de valores, vem pelo desvio do cumprimento de deveres, começando com os pais. Então, se uma pessoa, um cidadão vem de uma família que não tem princípio nenhum, olha, ela só muda se encontrar com Cristo. Aí acontece então essa mudança, o novo nascimento, mas aí tem um outro detalhe. Ela, depois de nascer de novo, pelo conhecimento da palavra, pela ressurreição do seu espírito, ela precisa se construir ou reconstruir. Com respeito à fé, se construir. Com respeito à educação, se reconstruir. Então, e se reconstruir com respeito a valores, prioridades, com respeito aos padrões de Deus. Então, a frieza da fé está sendo construído gradativamente pelo progressismo. E o pior, que a falsa religiosidade apoia essas coisas. Como prova, quantas igrejas se preocupam em preparar essa nova geração, ter espaço para crianças, para juniores, programas sadios para adolescentes, um espaço para jovens. A maioria das igrejas o seu expediente é em 4 paredes, um expediente de culto, de louvor, uma pregação, oração e pedichação de oração. Para resolver a vida pela oração, nós temos que rever como é que estamos educando os nossos filhos. Temos que rever quais são os padrões de justiça. Temos que ensinar essa nova geração o que é santo e o que é profano, o que é verdade e o que é mentira, o que provém de Deus e o que se torna inimigo de Deus. Se não trabalharmos esses fundamentos e olhar lá desde o começo, por isso que a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda quando ficar velha, não se desviará dele. Então aquilo que a pessoa aprende quando criança, ela não esquece, ela pode se corromper, mas a consciência vai trazer a lembrança. Você aprendeu o que era certo e parou de fazer o que era certo. Você aprendeu o que devia fazer e não se interessa mais pelos deveres, então vive uma vida sem limites, sem disciplina, sem padrão, que nem você sabe aonde isso vai dar. O senhor está falando, eu estou pensando aqui numa pessoa que se converte, e aí não importa a idade, vamos dizer, um jovem que se converte, né, pastor? Ele vem de uma família disfuncional, e ele tem que fazer toda essa construção e reconstrução que o senhor falou, a construção da fé, porque afinal, né, se a família era disfuncional, ele não teve assim um acompanhamento nessa área, e essa reconstrução de valores e tudo que talvez ele até não tenha também recebido muita coisa. E aí ele procura uma igreja, eu vou concluir essa fala para o senhor entender o que eu quero dizer. Aí ele procura uma igreja e ele vai para essa igreja com toda... Ele teve um encontro com Cristo. E ele vai para essa igreja para começar a sua caminhada de fé. Aí ele chega na igreja, é uma venda de mercadoria.
Quer dizer, aí ele está num processo onde ele tem que se construir, se reconstruir, e ele vai para uma igreja para buscar esse auxílio, porque ele teve uma visitação, um encontro com Cristo, e aí ele chega na igreja, a igreja prega um evangelho raso, ou um outro evangelho, conforme o apóstolo Paulo fala, né, sobre o outro evangelho. O fim, realmente, quando esfria, realmente não há brasa que faça queimar, né, pastor? E cada vez mais a cultura atual está levando para isso, para o individualismo, para os pais não acompanharem os filhos, não ensinarem. Só que esses que não tiveram referenciais, modelos, conselhos, ensinos, que não foram disciplinados, não aprenderam disciplinas, porque nós temos dentro de nós terra boa e terra ruim. O nosso corpo, a nossa alma, ela gosta muito mais do que é negativo do que o que é positivo. O nosso espírito, como ele é divino, ele anseia pelo certo, pela verdade, pelo sucesso, pela paz, por realizações. A alma quer desfrute, a alma como uma criança. Ela quer sempre estar entretida em algo que lhe dê prazer. O corpo é como terra. Aquilo que a alma convida ele, ocupa ele está aí para servir. Por isso que Paulo fala sobre isso, que não é mais para nós sermos servos do pecado. Quem é que induz ao pecado? É a alma, os sentimentos, os desejos, as vontades. E é para nós, hoje, usarmos o corpo como servos da justiça, como práticas de justiça. E se nós não tivermos esse entendimento, olha, as duas naturezas continuam subsistindo no mesmo corpo. A natureza que você exercita, ela se fortalece. Se você exercitar a sua fé, as verdades, a natureza divina vai trazer resultados, mas resultados consistentes. Mas se você não exercita a obediência, a prática de verdades, a natureza carnal é como terra. A terra que não recebe uma cultura boa, ela produz culturas ruins, inso, espinheiro, coisas improdutivas. Então a própria terra ela precisa ser trabalhada, cultivada. A nossa alma, a nossa mente, o nosso entendimento necessita ser trabalhado para nós termos melhores resultados. Então, a gente chegou no fim do podcast, né? Mas uma das coisas que a gente pode tirar de lição aqui, ó, é possível. E eu acho que no próximo a gente tem que falar sobre isso, pastor. Que é possível, mesmo ele tendo vindo de uma família disfuncional, mesmo ele estando numa igreja que não é aquilo que se gostaria que pregasse um evangelho verdadeiro, se ele sozinho, mesmo sozinho, tiver essa intencionalidade no coração dele de buscar Deus, o Espírito Santo vai ajudar ele e ele vai conseguir resistir e não fugir, né, pastor? Na próxima eu respondo. Tchau para vocês. Deus abençoe.